Estamos de volta em mais um episódio do nosso quadro, onde a gente faz 8 perguntas difíceis para pessoas que eu tenho um enorme prazer de conversar, ter essa oportunidade, essa honra de trocar uma ideia. E hoje eu vou falar com um cara que eu sou fã, sou amigão, parceiro. Ele é membro do nosso Mastermind aqui do Equity Mais, do Equity Mais Club. O cara é sócio fundador da empresa Veridiana Quirino, que atua no ramo de semijoias, uma empresa de Campinas muito grande, com uma operação muito robusta, muito bem gerida e que, por sinal, né, é muito bem gerida pelo fato de ter esse cara no comando, né? Ele é CEO, um cara muito especialista em liderança, finanças e gestão. Hoje a Veridiana Quirino tem 120 colaboradores e, como eu disse, aí já há mais de década no mercado. Chão, prazer te receber aqui, cara. Pô, obrigado. Depois dessa apresentação aí, Janoto, nem sabia que ia ser tudo isso. Legal demais. Agradeço muito o convite aqui para a gente estar falando alguma coisa e espero agregar em algo. Com certeza. Nessa conversa. Com muito obrigado. Com certeza, cara. Ô, Chão, preparei aqui, cara, 8 perguntinhas, né? Você sabe, eu te falei já que eu não conto, é importante que vocês saibam que eu não conto para o convidado o que eu vou perguntar, mas são perguntas que traduzem a realidade do dia a dia, aquilo que não está escrito nos livros, são os grandes dilemas, os bastidores que acontecem ou em determinada indústria, ou em determinado tipo de papel, ou disciplina empresarial. E como eu disse, estou falando com o CEO aqui, então a gente vai falar sobre esse papel, essa quase que dupla responsabilidade de alguém que lidera, é responsável por resultados de uma empresa e, ao mesmo tempo, é tão responsável pela liderança, né? Que é o papel do CEO, que carrega junto consigo esse papel do front runner ali, né? Do front man ou da front woman, né? Da operação. Então, eu queria começar aqui com uma pergunta para você, assim, chega um momento, né, da trajetória do tamanho de empresa, e você já vive isso hoje dentro da Veridiana Quirino, que é o momento onde a gente passa a liderar líderes, certo? Sim. Qual que é a diferença, cara? Qual que é a diferença de liderar? Você passou por essa fase, né? Acho que num primeiro momento você tinha uma operação pequena, onde você liderava a galera da operação e de repente você vai subindo, vai crescendo e você começa a liderar líderes e começa a não enxergar direito as coisas. Mas o que muda em termos, cara, de visão? Como que você, como CEO, conduz isso e quais são as dificuldades que você enfrenta? Bom, vamos lá. Conforme você foi falando, eu imaginei, sempre penso em tópicos, né? 3 tópicos assim. Um deles é dados, já vem em mente dados, né? Que a gente não consegue estar em todo lugar. Segundo, a cultura, que a gente tem que ter líderes iguais a nós ou muito parecido com nós, né? E terceiro é não abandonar aquele front, né? Então, tem uma história muito engraçada, assim, sabe? Eu venho de uma família de imigrantes, a gente começou no Brasil sem nada, né? A gente foi pro ramo de alimentação, minha família, a gente montou bar, depois restaurante, depois lanchonete, e eu sempre trabalhei em salão, sempre trabalhei vendendo, sempre trabalhei com o público. Só que o que aconteceu? Quando eu montei essa empresa junto com a minha sócia e na época já minha parceira de vida, né, a Veridiana, ela falava o seguinte: não, você está queimando meus produtos, sai da frente, deixa que eu atendo. E às vezes eu me escondia no banheiro, ficava atrás, dentro do banheiro, até o cliente ir embora. Porque hoje a China é bem diferente de antes, né? E antes o pessoal falava que os produtos chineses eram muito xing-ling. E a Veri, ela não queria atrelar as nossas peças a um produto de baixa qualidade, né? Então eu me escondia. E eu fui me escondendo durante esses anos todos de estar à frente, junto com clientes, junto às nossas consultoras, que são as pessoas que revendem nossos produtos. Mas hoje eu estou retomando um pouquinho mais, acho que mudou um pouquinho o ambiente, né? Hoje dá para eu estar à frente. E eu acho que é uma premissa, a gente está na frente lá nas vendas, entendendo o que está acontecendo lá à frente. Só que assim, não temos mais tantos braços, aliás, temos muitos braços para fazer o que a gente faz, mas a gente não sabe exatamente o que eles fazem. Então eu penso em cultura. Assim, na condução humana, tentando chegar até aprofundar na mesma questão, na condução humana, a gente sente que conforme a pessoa vai ganhando senioridade e vai se tornando também líder, ela tem questionamentos diferentes sobre o futuro de uma pessoa que está no começo. Vou dar um exemplo. Trouxe recentemente um cara para atuar na área de dados do Grupo Primo, número 1 de dados do Grupo Primo. Uhum. O anseio desse cara está muito já conectado a ser sócio da companhia,
Então, Sim. ele quer grandes desafios, quer grandes resultados, enquanto não necessariamente ele quer desenvolver uma hard skill, uma competência técnica, porque ele já passou por essa fase. Obviamente, Sim. ele precisa se manter atualizado. Como que você vê isso? E como que você conduz a liderança no aspecto humano? Você vê alguma diferença entre liderar um líder, dado essa conjuntura que eu trouxe, lidar com essa expectativa, que geralmente são as expectativas mais maiores em termos de impacto na companhia? Você vê uma diferença ou para você é natural? Eu não entendi direito a sua pergunta, desculpa. Você fala que... O que eu quis dizer é assim, ó, você pega um líder, eu acabei de contratar um líder de dados dentro da companhia aqui do Grupo Primo, e esse cara, quais são os anseios de carreira dele? Certo. Não é, eu preciso ter para eu continuar aqui na empresa, eu precisaria ter uma clareza sobre minha trilha de carreira, que geralmente você pega isso em analistas, consultores. Qual que é o meu próximo passo? Eu preciso, treina, passa por esse nível que você sai de júnior para pleno, de pleno para sênior. Não são temáticas que você encontra em liderança. A liderança não vai falar para você, Xan, seu líder de tecnologia não vai virar para você, Xan, qual é o meu próximo passo na minha carreira tecnológica? Ele vai te perguntar, cara, o que eu tenho que fazer para me tornar sócio da companhia? Sim. O que eu tenho que fazer para trazer o resultado? No fim, são demandas diferentes sobre o aspecto de cada nível hierárquico, é o que eu observo na minha experiência, mas no dia a dia da condução dessas conversas, você sente que quando você deixou de liderar esse tipo de mais analista, consultor e passou a liderar líderes, mudou alguma coisa? É mais uma pergunta, tá? Uma reflexão aqui. Como que a gente faz lá na Veridiana Quirino, né? Na VQ, a gente chama de VQ. A gente tem alguns gestores mais do alto escalão, com quem a gente lida, eu e a Veri, a gente lida com eles. A gente alinha expectativas, super importante alinhar expectativas. Eles sabem que um dia eles podem se tornar sócios, donos de unidades, e a gente deixa muito claro que para chegar a esse ponto, ele precisa fazer a trilha dessas pessoas. Já um pessoal mais que está entrando na empresa, que tem menos tempo de empresa, quando eles têm até as conversas de corredores, né? Então, quando eles veem que alguém está sendo promovido, alguém está se tornando sócio, alguém está se tornando dono de alguma unidade, entre eles mesmos, eles se conversam e eles sabem que existe essa possibilidade. Então, isso aí tem que ser coerente, sabe? Então, tudo que a gente fala, vocês têm possibilidade de subir na carreira, vocês têm possibilidade de um dia se tornar dono de uma unidade, mas tem que acontecer. Então, nós como gestores mais altos, a gente tem que estar sempre pensando nessa coerência. Não adianta a gente falar algo e a gente não fazer, e a gente não demonstrar que tem gente conseguindo, devido aos seus méritos, alcançar esses objetivos que eles traçaram na carreira. Perfeito. Né? Então, tendo essa visão, tendo essa possibilidade, naturalmente, né, as promoções e o caminho das pessoas e a forma como isso acontece acaba abrindo espaço para todo mundo mirar aquele caminho e entender que existe uma construção de longo prazo naquilo. Né? E tem um detalhe importante, a empresa tem que estar crescendo sempre. Se você não crescer, não adianta, não vai abrir vagas. Exato. Não tem jeito. Exato. A gente objetiva duplicar o tamanho de empresa ano após ano por causa disso. Tem que ser coerente. Exato. Né? Se a gente quer abrir oportunidades para as pessoas subirem, então nós temos que fazer o nosso trabalho de crescer a empresa. Senão não vai dar certo. Esses dias eu estava conversando com uma empresa que me mostrou a trilha de carreira deles, de todas as áreas. Aí tinha lá, trilha de desenvolvedor de software. Todas as competências que o cara tinha que atingir para sair de júnior para pleno para sênior. E aí os gatilhos das avaliações semestrais. E eu falei assim, se ele cumprir isso, ele é promovido? O cara falou, eu falei, mas e se a empresa não der resultado? Exato. Aí o cara ficou olhando para mim não assim. Vai. Ele falou, realmente, acho que está faltando esse outro. Porque é importante, às vezes a pessoa lê aquilo e vai no by the book, né? Então é isso que eu tenho que fazer, é assim que eu vou ser promovido? Não, meu querido, tem que ser isso, mas se a empresa estiver dando resultado, achei super Tem que fechar legal. A conta. Boa. E Xan, na sua opinião, cara, liderança é algo natural? Dá para desenvolver liderança? Se sim, como? Dá. Eu era uma pessoa muito introspectiva e uma pessoa muito calada. E isso minha mãe me falava, que eu poderia... Ela dava valor à liderança, apesar de ela não ter estudo e tudo. E aos 18 anos eu entrei no exército com esse objetivo.
de ser um líder, de ser um cara que fala para fora, que tem ideias e tudo. Então, eu passei 8 anos dentro do Exército, me formei, me tornei primeiro-tenente, que é um cargo de líder um pouco mais baixo, de pelotão, e isso me ajudou muito, tá? Então, eu acho que eu fui treinado, né? Lógico, eu quis, né? Mas eu acho que dá para treinar. Tem vários skills que dá para ser adquirido, sim. E dentro pensando nessas habilidades, né? Eu também acredito muito nisso, nesse treino. E pensando que um das grandes dificuldades de uma liderança, nesse mix liderança e gestão, é a gente entender a linha tênue entre o esforço que a gente dedica às pessoas da empresa, conectando eles à visão, ao propósito, né, gerando engajamento, versus o resultado. E já existe muita literatura hoje já evoluída, né, refletindo sobre esse ponto de líderes que passam do ponto e desequilibram para pessoas, Sim. que viram um olhar para o social muito forte e esquecem do resultado, tá? E tem o outro lado, que é o mais comum de antigamente, que é a galera que está pendurada 100% no resultado e nem ir para as pessoas. Sim. Como se desenvolve isso? Como equilibrar? Eu pergunto porque eu fui essa pessoa. Eu era extremamente desequilibrado para o lado do resultado. A minha escola de gestão é uma escola Ambev, Accenture, etc. E aí, com o tempo, eu fui cada vez mais evoluindo para o lado de pessoas, que eu sou uma pessoa de pessoas, muito forte, e chegou um momento que eu perdi um pouco do controle. Eu percebi foi mais para as pessoas do que para os números. Era 80% do meu tempo, 70% do meu tempo ali em conversas, one-on-one, feedbacks, direcionamento. E aí os indicadores eu perdi um pouco de resultado da companhia. E aí com o tempo, com a estrada, eu fui caminhando em direção ao meio, né? Hoje eu sei balancear muito bem isso. Mas na tua visão, você já deve ter passado por isso também, Passei. Líderes. Como que equilibra isso? Tem uma ferramenta bem simples. Uma semana a gente consegue matar isso, de repente. Eu faço isso periodicamente. Então, na semana, eu anoto tudo que eu fiz, sabe? Às vezes, numa conversa corredor, eu tava num café, acabo gastando meia hora com um subordinado, com um líder, enfim. Então, eu anoto lá, gastei meia hora no one-on-one. Gastei tanto em gerir números, gastei tanto em gerir alguma outra operação, outra unidade. Então, eu fecho a semana e falo, putz, gastei 80% em pessoas e 10% em tarefa rotineira e o que eu tenho que fazer mesmo estratégico foi os outros 5%, 10%, sabe? Então, eu faço isso periodicamente e eu sei para que caminho eu estou caminhando, né? E é o equilíbrio mesmo. Hoje eu penso assim, pessoas para mim é uns 50% a 60%. Estratégia, uns 20%. E os demais trabalhos, uns outros 20%. Por que eu acho pessoa super importante? Porque assim, conforme a gente vai subindo de nível ou patamar de hierárquico, tem mais gente fazendo os trabalhos que a gente tem que fazer. A gente tem mais tempo, mas a gente tem a obrigatoriedade de alinhar expectativas junto com todo mundo. Então, quando eu chego na empresa, eu converso com todo mundo, cumprimento todo mundo. Se a pessoa me chama para perguntar alguma coisa, eu falo com a pessoa, porque eu acredito muito em cultura a longo prazo, sabe? Construído. Então, a partir do momento que eu dou atenção para todo mundo, essas pessoas vão transmitindo essas informações para todo mundo. E chega uma hora que todo mundo sabe dos nossos objetivos, que é a base do OKR. Inclusive, a gente aprendeu no Equity, né? Que é a transparência, objetivos claros, engajamento. Então, esse é o nosso objetivo. O poder da rede, né? O poder das conexões. Todo mundo está conectado e está sabendo para onde que a empresa está indo. Isso é super importante. Perfeito. E, Chan, nessa pergunta seguindo nessa linha, a pergunta matadora aqui para mim, e essa é uma dor de empreendedores que passam no equity pra caramba. Quando eu falo sobre DRE, falo sobre objetivos, essas coisas, eu pergunto pra galera quem aqui abre números da empresa com os colaboradores e até que nível abre, o que abre. Sim. Porque não adianta nada você estabelecer objetivos e não ter uma empresa transparente. Sim. Eu vou esconder alguma coisa. Como que é, Vicky? Olha só, que interessante, hein? Ano passado a gente instituiu o OKR e foi um sucesso, foi muito bom. E uma das premissas do OKR é a transparência, né? E aí realmente me pegou, porque eu falei, putz, eu vou abrir todos os números para todo mundo, né? Aí a Veri até me deu uma dura, tal, eu estava excedendo essa transparência. Então existe uma transparência relativa.
Hoje, o board executivo da empresa sabe de todos os números. Aí a coordenação sabe dos números das suas unidades. O pessoal que chega na empresa base acaba não sabendo tanto, mas sabe o objetivo que a gente quer chegar. Tem o Simon Sinek, né, fala do porquê, né? A gente bate nesse porquê, né? Por que o pessoal que entra na VQ, por que eles estão engajados, por que eles estão querendo fazer dar certo o trabalho deles e dar certo a empresa. Então, esse porquê a gente bate muito forte, sabe? Mas números em si a gente acaba não... É uma transparência relativa. É algo muito difícil, mas antes era totalmente fechado. Então, a gente evoluiu bem. O pessoal pergunta, né? Tem que abrir a DRE, tem que mostrar quanto eu pago de imposto, tem que mostrar quanto que é minha folha. Não, o imposto eu falo, viu? Porque é alto, né? O imposto é importante para todo mundo entender o impacto, né? Quanto que vai para o governo nessa história. 100%, 30% vai para o governo, sobra 70% para a gente gerenciar. Não, mas é isso, gente. Acho que mostrar... Você não precisa mostrar a tua folha. Acho que você pode agrupar custos, você pode agrupar indicadores, mas o mais importante é isso que o Xia falou, é todo mundo ter um objetivo claro, entender que estão na direção correta e trazendo resultado para a empresa, o que me leva à próxima pergunta aqui. Temos quantas ainda? Cara, temos mais 3. Mais 3? Mais 3 perguntas. Tá bom. Mais 3, na verdade, mais 4. Ótimo, perfeito. Estou na companhia, tenho um objetivo, mas o que eu ganho se eu bater meu resultado? Como que você faz esse composto? Você tem alguma mecânica de composto de salarial, de participação, promoção? Como que é isso, né? Como que a galera sente que está evoluindo na empresa? Ótimo, muito legal. Dentro da gestão de pessoas, a gente tem um feedback 360. Isso para a gente funciona muito bem. O que é um feedback 360? Esse 360... Para a galera entender. Todos avaliam todos, praticamente. O subordinado avalia o superior avalia o subordinado, os colegas se avaliam, do mesmo patamar se avaliam, né? É lógico que a partir do momento que aumenta o número de pessoas, não dá para 120 pessoas avaliarem as outras 120 pessoas. Então, tem que ter algum relacionamento. Né? De repente, o marketing, o pessoal de loja avalia o marketing porque tem um relacionamento. Mas, às vezes, não avalia a fábrica porque não tem um relacionamento. Então, isso a gente fecha os pares de avaliação, né? E isso traz muita informação para a gente. A gente vê quem está aculturado, quem são os guardiões da cultura. A gente chama de guardião de cultura. É o cara que está aculturado, tem a nossa cultura, faz o que a gente... faz do jeito que a VQ faz as coisas e difunde isso, influencia outras pessoas a terem a cultura da VQ. Isso a gente chama de guardiões. Então, quando a gente tem uma noção geral de tudo isso, a gente consegue trabalhar o crescimento delas, porque a gente não pode avaliar só a técnica. A gente tem que avaliar se a pessoa é pau para toda obra, é mão na massa, na hora que tem que dar o gás, dá o gás mesmo, sabe? É um cara que treina incansavelmente, é um cara que está evoluindo seus produtos, sua equipe, sua gestão o tempo todo, ou até a experiência do cliente. Enfim, a gente tenta abordar todas essas disciplinas para avaliar cada componente, né? E como que é a composição? Ele foi bem avaliado. Ok. Avaliação 360, ok, passou na cultura, tá ralando, tá entregando o resultado. Como que você remunera, como que você dá essa... Existem algumas classificações, a gente chama de níveis, né? 1, 2, 3, 4. Após um certo período, existe a avaliação do superior, para ver se a pessoa está condizente com o nível superior. Aí ela é promovida para o próximo. Às vezes a pessoa quer mudar de setor, quer evoluir para um cargo de analista, um cargo de... que não tem a ver com o trabalho diretamente dela, de repente ela é de vendas, quer ir para o marketing, então tem um processo de seletivo interno que o pessoal do marketing faz com o pessoal de vendas, então acaba subindo um pouco a sua remuneração. A gente trabalha com uma espécie de trilha de carreira, de plano de carreira, que pode sair de uma carreira para outra, vamos pensar assim. E como a VQ, ano contra ano, aí vai crescendo 100%, o resultado está vindo. Então, se a pessoa for alinhada, for batendo os resultados, o caminho da trilha está aberto para ela. Sim, e
Vou acrescentar uma informação, não sei se vai ser pergunta, sobre treinamento. Você vai falar alguma coisa sobre treinamento? Não, mas pode puxar. Não? Eu tenho algumas mais difíceis agora. Então, bora lá. Até aqui era um bate-papo tranquilo. Bora lá. Eu vou entrar para as complexas. A parte de treinamento, a gente verifica que a pessoa tem que estar engajada, a empresa tem que estar crescendo para ela conseguir subir. Então, a nossa empresa hoje tem um propósito de impactar vidas, né? Trazer prosperidade para as pessoas com quem a gente tem relação, né? Então, beleza. Na parte do treinamento, como que a gente consegue fazer com que as pessoas evoluam? É na base de falar e falar mais, né? Porque uma hora isso começa a entrar na cabeça dos gestores, e esses gestores, a gente pede para os gestores falarem para a base de que tem que treinar, estudar, melhorar a habilidade técnica no trabalho e tal. E chega uma hora que todo mundo entende, opa, a VQ precisa treinar, precisa estudar, precisa evoluir para a gente conseguir subir de patamar. Então, a gente tem uma plataforma de conhecimento que todo mundo acessa, a gente compra as licenças, eles acessam as principais disciplinas hoje que são muito práticos, gestão, liderança, gestão de pessoas, processos, projetos, enfim, né? Mas eu acho que é a nossa dedicação de gestores para falar até entrar na mente de todo mundo de que esse é o caminho, sabe? Porque eu acredito muito no treinamento, acredito muito que para a gente ser 2, 3 vezes, 4 vezes mais produtivo do que do que eu acho que a gente era antes, é conhecimento. Galera, vocês estão ouvindo, né? Vocês estão pegando esses insights? Aqui estamos de frente de um CEO extremamente disciplinado e ele acabou de tocar num ponto que eu particularmente conheço dele de verdade, de forma profunda, o quanto ele é movido por treinamento, por evolução de régua técnica. E olha que legal, existe uma plataforma dentro da empresa onde todos os colaboradores têm trilhas para cumprir exercício. Isso é parte de um pilar de uma avaliação 360 que avalia outros tipos de pilares como cultura, engajamento, etc. E a partir disso, tomam-se decisões sobre méritos, sobre evoluções. Isso é prosperidade. Olha, a prosperidade que ele quer levar para o cliente é a prosperidade que ele aplica dentro do próprio ambiente de trabalho. Chefe, sou teu fã, muito legal. Pô, eu que agradeço. E agora eu vou dar uma apertada nas perguntas aqui. Bora! Tá? Cara, o cara tem resultado. Sim. Ou o garoto tem resultado lá no time, é um jovem talento da empresa, bateu as metas, tá na área de tecnologia, levou o software, ou tá na área de marketing, bateu lá todas as suas metas, mas, cara, ele não é um cara bacana. Ele não tem cultura. Aí ferrou. Eu tô tentando dar uma simplificada para não falar outra palavra. Aí já era. Tá? O termo em inglês disso é o famoso brilliant jerk. É o cara que é brilhante, mas que espalha a roda. Sim. O que você faz com essa pessoa? Não dá pra ficar com ela. Infelizmente. É rápida a decisão? Não é rápida. Não é rápida porque essa pessoa tá produzindo, né? A gente procrastina essa decisão. Você né? vai ter que... Mas o objetivo final é não estar com ela. Quem tira, né? A gente tem casos aí de jogadores clássicos, né? O Bernardinho fala muito disso. Sim. O cara é o atacante, é o cara que vira o jogo, Sim. mas da porta pra dentro ele é um babaca, né? Não. E aí, como que você gerencia isso? Onde que vai? Você já deve ter passado por isso algumas vezes, eu já passei por várias. E eu sei o quão difícil é a gente acertar o timing da demissão. A gente às vezes procrastina um pouco por causa do resultado. Como que você lida com isso? Olha, sinceramente, falar sincero, a gente não passou por muitas vezes isso. Talvez foi devido a nosso... Assim, a gente cresceu 70% ao ano, em média, durante esses últimos 15 anos. Absurdo. Mas foram 15 anos. Então, e sempre eu e a Veri, a gente botava a mão na massa e dava o exemplo. A gente falou sobre liderança. Um ponto bem importante que aprendi no Exército e vi que funciona fora é ser um líder exemplar. E esses dias eu perguntei para os nossos funcionários, né? Falei, pessoal, por que vocês trabalham aqui? Né? Uns falaram transparência, objetivos claros, ser reconhecido e tal. Um dos pontos foi liderança exemplar. Então, todos os nossos líderes hoje, e eu acredito que sempre, eles galgaram para virarem líderes porque tinham esse pré-requisito cumprido. Então, talvez alguém de base, né? Um atendente, um assistente, um analista entrou e foi jerk e saiu, né? Mas acontece, isso é normal. Mas, assim, pessoas, assim,
muito produtivas, ocupando pontos chaves, não foram muitas, não. Acho que nenhuma, assim. Boa. Tivemos sorte, talvez. Não, Tivemos... é uma questão, é uma polêmica muito discutida, essa daqui, no cenário. E o esporte é um caso clássico, onde tem muitos brilliant jerks. Sim, e a gente vê a procrastinação. E eu sou pavio curto em relação a isso. Assim, acho que de tanto ter levado tempo para tomar decisões de demissão nesses casos... você tá perdendo, né? Hoje o meu faro é bem apurado. Porque às vezes vou entrar aqui no tema de cultura com você, mas mesmo a gente criando balizas, regras, para que na entrevista, a gente sabe o quão importante na entrevista é você estudar aspectos comportamentais que vão de linha com a filosofia de cultura da empresa, mas às vezes passa. Às vezes a pessoa... faz parte. Pega aquilo, acontece. né? Ou alguma situação acontece, mas é importante agir rápido, porque o brilliant jerk, ele contamina. Ele contamina a companhia, né? Sim. E, Xan, falando sobre cultura, que é um tema que você gosta muito, e eu sei que você é um cara que conseguiu implantar uma cultura organizacional muito forte, mas eu quero voltar lá para os primórdios dessa história de 15 anos, porque a gente sabe que a cultura ela é muito fundamentada nas crenças, nos comportamentos do líder, daquilo que você acredita. É um mix do que você veria acredita que vai se enraizando. Eu gosto de tangibilizar esse conceito como a Vitória Régia. Você tem a Vitória Régia, você vê aquela monte de folha verde bonita, mas ali embaixo tem um monte de raiz entrelaçada, né? Então, beleza, olhando lá para trás, naquele começo, e onde vocês estão hoje, né? E essa cultura que reverbera, que é a cultura que é parte das raízes de vocês, né? Como que você foi fazendo durante esse tempo todo, como você foi alimentando a cultura para transmitir isso para os teus colaboradores, e teve em algum momento que você abriu mão de algo que você acreditava em prol de crença, por exemplo, da Veri, ou de outro sócio, diretor que apareceu, alguma coisa que atua, que você abriu mão em prol da coletividade, da construção da cultura coletiva? No final das contas, a pergunta chave para você é se a cultura é top-down, tá? A minha pergunta que eu ia te fazer é, a cultura é top-down? Mas vindo lá de trás, sabendo que a cultura é emaranhado de uma construção, dessa história sua, da história da Veri, etc., você chegou a abrir mão de algo em prol da construção da VQ como empresa, daquilo que o Xan, pessoa física, acredita, né? Você teve que abrir algum tipo de mão, e também o quanto dessa cultura hoje ela é um mix da cultura de todos esses colaboradores que passaram pela VQ nesse tempo. Então fala um pouco sobre isso, essa visão. Talvez eu não consiga responder totalmente sua pergunta, mas vamos lá. No início éramos somente eu e a Veri como funcionários, então a cultura era única, né? Por sorte nós nos demos bem, somos muito complementares e deu muito certo até os dias de hoje e botávamos muito a mão na massa. A gente mesmo reformava nosso ponto comercial, nosso primeiro ponto comercial a gente mesmo reformou, pintou, passou gesso, enfim, né? Depois foram vindo os colaboradores. E aí a gente era muito novo na época e a gente não tinha esse conhecimento de gestão, que hoje está tão fácil de conseguir em todos os lugares, né? A gente, na verdade, tem tanto que a gente não sabe o que escolher, né, hoje. É muito conteúdo, né? Hoje é muito conteúdo. Informação. Mas na época a gente não tinha esse conteúdo e a gente foi aprendendo no dia a dia, né? Fomos contratando 1, 2, 3, 5, 10 funcionários e assim em diante. E eu acredito porque hoje a gente fala em empresa, tem muitas empresas que crescem muito rápido, né? Sai de 0 funcionários para 100, 200, 500 funcionários em questão de alguns anos, 2 talvez não, mas uns 5, 6 anos, algo nesse sentido, né? Que a gente ouve falar dos que ficam na mídia, né? Mas a gente demorou 15 anos. Esses 15 anos deu tempo para a gente fazer 3 faculdades de empreendedorismo de 5 anos cada. Então foi natural, foi algo que a gente corrigia nossos trabalhos, a gente batia a cabeça e pensava. O mais importante nesse caminhar todo, eu acho que a gente foi aprendendo com nossos erros. A gente não tinha tantos livros ou a gente não tinha tanto costume de ler, né? Então a gente batia em cabeça,
Fomos contratando as pessoas, essas pessoas eram selecionadas e algumas, com o tempo, eram filtradas e se ficavam as que combinavam com a gente, com o nosso modo de pensar e tal. E não abrimos mão de nós sermos o que nós éramos e somos hoje. Lógico que hoje nós somos mais completos que no passado. Mas tudo que a gente queria fazer, a gente fazia. Simplesmente a gente filtrava as pessoas que não estavam condizentes com isso. Deixa eu pegar um exemplo para tangibilizar melhor minha pergunta. Por exemplo, vamos supor que você tem uma crença no trabalho presencial. E porventura, cara, a empresa tomou forma e parte de alguma área sua que você gostaria que estivesse próxima, hoje se encontra longe. Sim. Tá? Não sei se é o seu caso, mas só para tangibilizar a provocação. No fim, não era o que você queria, talvez. Vamos supor nesse caso. Mas aconteceu. Então, existiu algum caminho onde você abdicou, não necessariamente mudança de valores, não é isso, mas sobre crença em modelo de trabalho, enfim, comportamentos. É só uma reflexão, senão... Tá, legal. A gente convive muito com isso aqui no grupo e você trouxe um tema muito legal. Essa história dos 15 anos, eu gostei muito dessa inspiração. Foram 3 faculdades de empreendedorismo nos 5 anos. Eu achei isso sensacional. Né? O Grupo Primo é o oposto. Talvez seja o cenário que você falou. Nós, em 2 anos e meio de companhia, compramos 4 empresas. Sim. Então, hoje, o nosso board executivo, que a gente tem 9 sócios ali, cara, é muito diferente. Assim, a gente se conheceu há pouco tempo. Então, tem pessoas que são mais, nesse caso, por exemplo, não ligam em relação a um trabalho mais remoto, outros que fazem questão no trabalho presencial. Isso é parte super natural de discussões de conselho, né? Mas o seu caso é uma empresa muito enraizada, muito redondinha, né? Sim. Mas era só para ver se você tinha algum cenário que você se lembra de alguma coisa que... Porque que vocês tiveram que levar essa temática para uma reunião de conselho, dado divergências de reflexão sobre o tema de cultura. Tem alguma que você se lembra? Olha, a cultura acontece muito, divergência de cultura, quando a gente sai da unidade sede. Quando a gente abre uma fábrica numa outra cidade, abre um escritório em outra cidade. E a gente aprendeu muito com isso. Então, às vezes, a gente colocava um líder, né, que a gente trazia do mercado. O cara era competente, tinha suas capacidades, só que não estava conversando a mesma língua com a gente, não tinha a mesma cultura, não tinha o mesmo modo de fazer que a gente. Aí é difícil, realmente, aí é complicado. Não é questão de abrir mão, mas, na verdade, é você entender que aquilo lá é um problema e você focar mais tempo naquilo. É isso. Você sabe, você mapeou o problema e aí você vai ter que trazer a sua cultura da sede para as unidades de longe. Então, um exemplo legal que a gente fez recentemente, a nossa última unidade, a gente não foi alguém contratado de lá para tocar a unidade de lá, de Sorocaba. A gente teve que levar alguém daqui da nossa sede para lá, para fundar lá, para treinar o pessoal de lá. Ela ficou 3, 4 meses tocando o negócio até formar a equipe e volta para a unidade inicial. Então, aquela equipe está sendo formada, o modo de fazer daquela equipe de longe de outra cidade tem um pouquinho da nossa cultura. Só que cultura é aquele negócio, né? Você deixou uma semana, 2 semanas, cada um começa a fazer do seu jeito. Sim. Então tem que ter continuidade. Essa pessoa é uma madrinha de lá, né? A Isa. Então ela precisa estar sempre inspirando, corrigindo as rotas e tudo para aquilo lá, daqui a 2, 3, 5 anos, estar muito mais próximo da gente. Acho que é um desafio de qualquer um que quer crescer. Legal. Caramba, que resposta, adorei essa reflexão e acho que no seu caso consegui visualizar, né, esse lugar da possibilidade de divergência no caminho de expansão, né? Expansão. No caminho da expansão. Expansão. Legal demais. Xan, o papo tá muito legal, vou te fazer uma última pergunta, mas uma grande honra te receber aqui, já te agradeço por tudo. Posso falar mais uma coisa antes? Claro, eu me lembrei? Claro. A gente tem um termo chamado guardiões de cultura dentro da empresa. E a gente tem mapeado as pessoas que são os guardiãs, as guardiãs, ou os guardiões, né? E esse cara, ele tá totalmente aculturado, tem os nossos valores, tem o nosso modo de fazer, e a gente sabe que se deixar com ele, vai sair bem. O trabalho vai sair muito bem feito. Isso é super importante a gente ter mapeado. E quanto mais guardiões de culturas nós temos, mais capacidade de expansão a gente tem. E cabe a gente
né, os gestores, mas num nível mais alto, treinar e explicar para elas como que a gente faz. E naturalmente, se a pessoa... a gente tem um guardião de cultura que eu tenho, que a empresa tem, de 1 ano apenas que entrou na empresa. E eu o considero guardião de cultura. E temos outros guardiões de cultura de 8 anos, 7 anos. Então, não necessariamente o tempo vai formar. Alguns mais rápido, outros mais lento. Mas são essas pessoas que eu visualizo que vão levar a VQ para longe. Sensacional, sensacional. E a sua última pergunta? Sim, sim. É uma pergunta que me fizeram hoje no Instagram. Uma pergunta... Ela é simples, mas ela tem um quê de complexidade, porque tem uma palavra no meio da pergunta que muda completamente ela. Que, assim, a pergunta poderia ser assim: existe um caminho para um CEO sair da operação? Na verdade, sair completamente da operação. E aí você falou, eu gasto 50% com pessoas, 30% com estratégia, 20% com outras coisas que são provavelmente operação, que você vai lá ser o seu líder exemplar, né? O líder exemplar da turma. Sim. Então, existe essa pergunta aqui: se tem um caminho para sair completamente da operação, quanto você acredita em sair completamente da operação? Não acredito. Já está claro do que a gente conversou, mas vamos tirar o completamente, tá? E adicionar uma outra palavra. Tem um caminho rápido para sair da operação? Como que você fez esse processo? Como foi esse processo? Você já contou aqui de 15 anos, mas hoje você está iniciando um novo projeto. Vamos tangibilizar. Tem um novo projeto surgindo dentro da VQ que está vindo da tua cabeça, da tua visão de negócios. Como que você organiza esses 20% para se dedicar a esse projeto? Até que ponto você vai na operação? Quando você enxerga que ele está maduro para ser tocado sozinho? Como que é esse chã na realização e na implementação de grandes iniciativas? É uma busca de todo mundo sair da operação. Porque a gente vê que quando a gente gasta tempo na operação, a gente está colhendo pouco resultado. Você está fazendo uma venda, você colhe o resultado daquela venda. Se você muda uma rota, um modelo de negócio, você está colhendo resultado de tudo, né, que o pessoal faz. Então, ok, tem que ser claro que o objetivo nosso é sair da operação. Para sair da operação são pessoas, são processos, são dados. Eu acho que são vários fatores que a gente vai ter que ir formando, né? Depende do estágio da empresa. Uma empresa que está muito nova, o pessoal vai ter que colocar mais a mão na massa, porque não vai ter os dados, não vai estar tão sistematizado, não vai ter tantas pessoas maduras. Conforme a gente vai evoluindo, e com certeza, sempre na nossa vida, eu e a Veri, a gente sempre pensou em escala. E quando a gente pensa em escala, a gente tem que sair que é a ponta da linha, né? Aí é uma série de fatores. Eu acho que dados é super importante, né? Então, hoje a gente vive num mundo totalmente sistematizado, né? E a gente está caminhando nisso. A gente tem nosso app, nossos sistemas. Praticamente 90% dos nossos sistemas são feitos dentro de casa. Então, a gente tem informações pra caramba. Do ano passado para esse ano. Ano passado a gente falava, temos que ser geridos por dados. Aí teve o começo disso. Esse ano, agora a gente está sendo gerido por dados. Estamos com os dashes, estamos com analistas. E eu estou formando os nossos gestores, né? Porque a maioria dos nossos gestores começaram lá embaixo. Tem um ou outro que realmente foi contratado como gestor, mas a maioria deles começou 15 anos, né, de empresa. Começou lá embaixo e tal. E hoje são gestores. Então, o que necessitava deles antes é diferente do que necessita hoje. Só que, como para a gente a cultura é mais importante, valores é mais importante, eu prefiro não trazer alguém de fora capacitado para isso. Eu prefiro formá-los. Se eu ver que eles têm essa capacidade de evolução, ok, ótimo. Se eu ver que não é possível, possivelmente vou trazer um ou outro de fora. Mas é isso, eu acredito em cultura, em valores, primeiro em lugar, depois em dados, depois em processos. Enfim, é toda a disciplina que, inclusive no Equity, a gente abarca isso, né? Não adianta a gente ser um profissional, um gestor de disciplina única. As pessoas que entram na empresa têm que ser complementares umas às outras. É isso, eu acho que são vários fatores. Skin in the game, hands-on, enquanto você não tiver essa maturidade nessas esferas que você trouxe, processos, você precisa estar na operação e ajudar elas a ser estabelecida. E à medida que você vai galgando esse espaço, você vai saindo, né? Show de bola! Xan, incrível, cara. Adorei bater esse papo contigo. Foi muito legal.
você é um exemplo para todos os empreendedores do Mastermind, um grande Espero amigo ter ajudado que eu tenho, de alguma forma. que eu tenho uma admiração enorme. Com certeza, cara, contribuiu muito. Acho que foi um mini BA aqui da vida como ela é, da realidade, de uma empresa de 15 anos super madura, sólida, né? E com esse lugar de disciplina, execução, treinamento, competência técnica, troca de conhecimento, cultura, etc. Pessoal, Sean, deixei uma mensaginha para a turma e vamos fechando. Vamos lá. Posso falar? Tem um tempo para falar? Deixa a mensagem aí para os empreendedores brasileiros. Bom, o que a gente falou aqui de treinamento é importante, cultura é importante, valores, as empresas têm que ter seus valores. Periodicamente a gente faz uma carta de valores, então quando lá há 10, 15 anos atrás, a gente fez uma carta de valores com os nossos funcionários e cada um deles, aliás, eles, junto conosco, elegemos os valores que gostaríamos de viver dentro da empresa. Então, essa carta existe até hoje. E a cada período, conforme vão se renovando as pessoas, a gente faz novos eventos de carta de valores. Porque, assim, é algo assim que todo mundo tem que entender quais são os valores da VQ e se elas estão disponíveis, se elas querem vivenciar aquilo lá, né? Então, a questão de valores é muito importante. Hoje, a gente está num estágio que a gente lida com muita gente. Temos milhares de consultoras, revendedoras, temos lojas físicas, sites, enfim, né? Hoje estamos num patamar de propósito, né? Eu acho que tudo dentro de uma empresa tem que ser coerente. Se alguma coisa acaba saindo da coerência, a gente tem que trazer de volta para a coerência. Então, hoje o nosso propósito é impactar vidas para o bem. E como somos uma empresa, né? Não é lucro por lucro. É lucro. Você vai fazer o que com esse dinheiro, né? Então, a gente tem milhares de pessoas que se relacionam com a gente, que ganham dinheiro de alguma forma junto com a VQ. O que elas vão fazer com esse dinheiro, né? Vão comprar uma casa, vão comprar um carro, vão cuidar dos filhos, da família, cuidar da educação, tal. Então, hoje, eu acho que faz parte da nossa coerência e é importante que todo empreendedor consiga ver um norte. No começo, a gente tinha uma lojinha, o objetivo é a gente dar prosperidade para nós, né? A gente conseguir pagar as contas, gerar caixa para a gente cuidar da nossa família, alguém doente, pagar plano de saúde e tal. A partir do momento que a gente conseguiu cuidar dessa parte, a gente passou a cuidar dos nossos funcionários. Então, o que a gente preza hoje é o bem-estar dos funcionários, né? E a gente fala, treina, porque não adianta uma pessoa que ganha R$2.000 passar a ganhar R$3.000. Eu quero que uma pessoa que ganhe R$2.000 no início de carreira ganhe 10, 20 ou até mais no final de carreira. Então, eu acho que é uma alavanca, é uma ferramenta, o empreendedorismo, que a gente possibilita as pessoas com quem a gente tem relação melhorar, ser mais próspero. E acredito que o Grupo Primo também pensa dessa forma, na melhoria das finanças das pessoas e tudo. Prosperidade é uma palavra-chave para a gente. Prosperidade é muito importante. Então, hoje é nosso foco. Então, hoje, se uma pessoa que está começando, vai trazer prosperidade para si própria. Daqui a pouco vai influenciar tanta gente e vai ser tão bom, porque prosperidade traz felicidade. Gente, esse é o Sean. E aí, quem quiser saber mais da Veridiana Quirino também, da loja deles, da estrutura da empresa deles, são várias lojas, na verdade, a estrutura da empresa, a gente vai deixar o link aqui também para vocês conhecerem mais e gerarem prosperidade para os colaboradores do Sean também, consumirem um produto excelente e também gerar prosperidade. Então é isso, obrigado pela atenção e até a próxima.